O ano já era 1985 e tudo parecia ocorrer muito bem para a humanidade, tirando, é claro, um certo confronto que estava ocorrendo entre o rei dos monstros e uma fera fragmentada pela radiação, mas isso é detalhe. Mas enquanto o resto do mundo sofria os seus devidos acontecidos, a Ilha da Caveira permanecia inalterada depois de tantos anos. Lá era basicamente o lar de um monte de criaturas, não só dinossauros, lembrando, mas também criaturas pré-históricas. Algumas dessas criaturas pré-históricas sendo, é claro, Kaida e Snoke, que estão lá há bastante tempo e criando seu próprio refúgio, para que, sei lá, eles possam aumentar sua espécie, de repente ter um filhote no futuro, mas isso é uma história futura, não é uma história que vamos focar agora. A história em questão se trata de Pharaoh Kong, o rei da Ilha da Caveira, que assim como Exércitos nas últimas décadas, tudo que ele tem feito é ficar dentro da Ilha da Caveira, vigiando tudo que entra e sai dela. Basicamente sendo o rei da ilha, da mesma forma que o Exércitos monitorava o mundo, o Pharaoh Kong monitorava a Ilha da Caveira, porque a quantidade de criaturas que vivia lá era tão grande e causava uma instabilidade enorme para a ilha, então ele tinha que ficar patrulhando, monitorando, cuidando da ilha, então ele não saía muito de lá. E foi nesse mesmo dia que o Butcher teve que ir até a ilha para fazer uma inspeção de rotina normal, uma inspeção de patrulha que a Civ faz. Por mais que já tenha um posto avançado dentro da Ilha da Caveira, junto à tribo dos nativos, para ficar monitorando e vigiando o que acontece, o Butcher estava lá junto com a Cynthia para fazer esse revisamento matinal, que acontece uma vez por mês, mais ou menos. Mas, para começar, que esse dia deu tudo errado, justamente porque esse era o dia onde Exércitos e Beckle Spinax estavam brigando no deserto. Então o Butcher não podia ficar prestando atenção em duas coisas, então ele tinha que escolher uma para se fixar. E ele escolheu, obviamente, a Ilha da Caveira, onde estava a Cynthia, e ele ficou por lá, só por monitorar mesmo, e acabou não se envolvendo muito na briga do outro lado do mundo. E tava tudo certo, a briga tava ocorrendo pra lá, eles não tinham intenção de vir à Ilha da Caveira. Beckle Spinax, na verdade, não tinha a intenção de ir à Ilha da Caveira pra trazer a confusão toda pra lá e tal. Só que ele fez um pequeno erro, um erro de cálculo, na verdade, um erro de rota. Porque enquanto ele cavava os túneis de fuga para fugir do Exércitos, um desses túneis de fuga acabou passando direto por baixo da Ilha da Caveira, tipo subterrâneo da Ilha da Caveira, o que causou alguns terremotos ou mini terremotos ali, não coisas perceptíveis, sabe? Algumas coisas que passaram desapercebido. Porém, um desses microterremotos causados pelos buracos de túneis do Beckle Spinax acabou abrindo uma cratera um pouco maior do que o normal, que vivia em algum lugar no canto da Ilha da Caveira. Basicamente revelou-se uma caverna escondida, um subterrâneo, uma área nunca antes mapeada dentro da ilha. Quer dizer, a ilha por em si já não era mapeada. Abriu aquele canto ali e pronto. Ninguém sabia de absolutamente nada do que tinha ali. Ninguém além do Pharaoh Kong, que sentiu isso. Então ele foi correndo para lá ver o que era esse grande buraco que abriu lá. E a princípio, dentro desse buraco, ele não encontrou nada, além de rochas, algumas pedras, vários buracos, crateras normais. Tudo que deveria ser encontrado lá. Mas uma coisa não estava certa, porque do fundo da caverna ele escutou o rugido de uma coisa bem antiga. Esse rugido estava vindo do fundo da caverna. Não parecia ser algo amigável também, parecia algo mais ameaçador, como se quisesse expulsar o Pharaoh Kong dali. E estava vindo da parte mais escura da caverna, algo que o Pharaoh Kong não estava conseguindo ver de primeira, mas assim que ele começou a se aproximar, o barulho começou a ficar mais alto, e então em questão de poucos minutos, ou às vezes até segundos, o monstro se revelou saindo do buraco. Esse é o Gigantopithecus. O que na nossa realidade, o Gigantopithecus foi um primata semelhante aos dos primeiros seres humanos a surgirem, um parente próximo. Mas nessa realidade, os Gigantopithecus foram os primordiais aos megaprimatos, ou seja, foram os kaijus responsáveis a dar origem aos megaprimatos, espécie essa do Pharaoh Kong.
É como se o Feral Kong tivesse encontrado um primo distante de terceiro grau que ele não encontrava há muito tempo. Quando o Feral Kong se deparou com o Gigantopithecus pela primeira vez, ele pensou, caramba, outro da minha espécie, que legal. Mas quando ele foi dar uma olhada mais a fundo, ele percebeu algumas coisas sobre o Gigantopithecus, como por exemplo, a sua aparência é algo mais esguia, seus braços são menos musculosos, mais finos, os braços são maiores que as pernas, obviamente, o pelo é vermelho, ruivo, como se fosse sangue ou coisa do tipo, e a sua cara lembra mais um orangotango do que um gorila. E detalhe, o Gigantopithecus é menor que o Feral Kong. Mas brincadeiras à parte, quando o Feral Kong encarou o Gigantopithecus pela primeira vez e percebeu a grande diferença que tem entre os dois, ele basicamente subestimou demais o Gigantopithecus, porque ele era pequeno, magrelo e significaria que ele poderia ser fraco e frágil aos olhos do Feral Kong. Mas não, na primeira debochada que o Feral Kong deu ao Gigantopithecus, o Gigantopithecus pegou o dedo dele, não estou brincando, ele pegou o dedo do Feral Kong e com um simples puxão ele conseguiu derrubar o Feral Kong no chão, ou seja, mesmo fraco ele também tem uma força gigantesca, afinal ele também é um primata e primatas são muito fortes. Após o nocaute sendo derrubado no chão, Feral Kong percebe que Gigantopithecus é um oponente à altura e que não pode ser subestimado, rapidamente levantando e pronto para desferir um golpe em sua cara. Mas Gigantopithecus, apesar de ser pequeno, é mais rápido e flexível, obtendo vantagens contra o Feral Kong por ser mais ágil e mais rápido do que ele, já que ele é bem musculoso e pesado, o que significa que ele é lento. E eu vou dizer, tá? Foi uma batalha até que bem rapidinha, considerando que o Gigantopithecus estava na melhor. Ele batia em pontos vulneráveis do Feral Kong, enquanto o Feral Kong tentava bater nele, mas ele não conseguia porque o Gigantopithecus era rápido e tal. A luta, ela até chegou a um ponto de ser do lado de fora da caverna, entendeu? Ele estava tão em desvantagem contra o Gigantopithecus que ele simplesmente não tinha o que fazer. Chegou a um ponto que o Gigantopithecus quase enforcou o Feral Kong de vez, tipo assim, pegou pelo pescoço um mata-leão assim e começou a aplicar um golpe de mata-leão para enforcar o Feral Kong. Só que aí tem um detalhe, meu querido, o Feral Kong, ele não é um kaiju desacompanhado, tá? Então assim que o Feral Kong quase estava prestes a ficar sem ar, um pontinho de luz roxa aparece nas sombras, entendeu? Um pontinho de luz roxa distrai o Gigantopithecus. E quando ele vai olhando, vai seguindo aquele pontinho de luz, aparece outro pontinho de luz. E depois vira outro, e depois vira outro, e depois vira outro, e outro, e outro, e outro, e de repente não era um pontinho de luz. Era o Exercotus carregando as suas placas dorsais para soltar um baita de um... E aí, meu querido, foi quando a luta ficou equilibrada de vez, porque o que o Gigantopithecus tinha de reflexos e velocidade contra o Feral Kong, o Exercotus também tinha, já que ele é um lagarto, ele também tem essa flexibilidade, essa agilidade, esse meio de se locomover rápido. Então o Gigantopithecus estava lutando de igual para igual quando o Exercotus chegou. E como ele chegou? Bem, lembra que no último episódio eu mencionei na verdade, que o Exercotus sentiu uma presença misteriosa da Ilha da Caveira e que ele partiu para lá? Bem, a presença misteriosa era o terremoto causado pelo Becco Spinax. E quando ele sentiu isso, essa presença misteriosa, ele correu para lá. E chegando lá, a primeira coisa que ele se depara é um Mega Primatus ruivo macetando na porrada o melhor amigo dele. Então, ele obviamente cai para cima, não com a intenção de matar, mas com a intenção de defender. E aí, meu amigo, não teve jeito, o Exercotus virou a luta. Até porque, além de velocidade e agilidade que ele tem,
Ele também tem o mesmo nível de força física do Feral Kong e poderes radioativos, ou seja, ele não se garantia só na porrada também não. Ele tinha a baforada atômica, ele tinha pulsos eletromagnéticos, essas coisas assim de monstros gigantes e tal. Ele podia controlar a luta do jeito que ele quisesse. Desse jeito, ele conseguiu virar a luta contra o Gigantopithecus e neutralizá-lo de uma forma suave. Após a derrota, Gigantopithecus correu covardemente para algum lugar de refúgio para manter distância do exército, porque ele obviamente não iria matá-lo, mas seria necessário neutralizá-lo. Então, se ele não representasse um perigo, era melhor. E Exércitos deixou ele fugir, porque ele não viu ele como uma ameaça. Mas, ele protegeu seu melhor amigo, era isso que importa. Tanto é que ele foi tentar ajudar o Feral Kong, no caso. E ele relutantemente agradece, falando: nossa, você é um amigo que sempre chega nas melhores horas. Mas também, Exércitos tinha que fingir naturalidade, porque depois do último episódio, sabemos do que ele passou. No dia seguinte a que ocorreu estes eventos, Exércitos voltou para sua ilha no Canadá, continuar vivendo a sua vida cotidiana e tal. Mas a Ilha da Caveira andava meio estranha ultimamente, pois, digamos que alguns kaijus, alguns animais que viviam na ilha decidiram se esconder, viver escondidos, não sair tanto, as planícies estavam vazias. As florestas estavam quietas e o Feral Kong de imediato percebeu essa mudança drástica em sua ilha. Então ele atribuiu tudo isso ao Gigantopithecus, porque antes dele surgir nada estava daquele jeito. Então a primeira coisa que ele fez foi caçar o Gigantopithecus para resolver essa situação aí e tal. O problema é que depois de um tempo ele não encontrou o Gigantopithecus. Ele estava em qualquer lugar da ilha, mas o Feral Kong não sabia onde. Ele estava caçando, rodeando nas áreas onde ele poderia estar, mas não estava lá. Mas no meio do processo ele encontrou outra coisa. Este é o Cercopithecus, uma outra raça de kaiju primata. Só que esta raça antecede as do Gigantopithecus, ou seja, como se na linha evolutiva o Cercopithecus veio primeiro, depois o Gigantopithecus e depois os megaprimatos. Mas, para não enrolar nesse trava-línguas de falar seu nome científico, vamos falar sobre o seu nome africano, que é Virpil. Virpil em africano significa foguete, e mais tarde vocês vão entender o porquê. A princípio, o Virpil apareceu devorando uma carcaça de um caju herbívoro. Assim que ele viu o Feral Kong, ele obviamente largou a carcaça e foi ver até esse grande titã ameaçador, que para ele de ameaçador não tinha muita coisa não. O Feral Kong nunca tinha visto um caju parecido com o Virpil antes, então aquilo era novidade para ele. Ele olhou aquilo e pensou: mano, o que é isso aqui? Mas por Virpil, de novidade não tinha nada, porque o Feral Kong era muito parecido com o Gigantopithecus. Então o Virpil não perdeu muito tempo, partiu para as unhadas que ele tem nas mãos contra o Feral Kong. E devo dizer, ele é um pouco agitado, como se fosse, sei lá, um texugo do mel atacando um leão. Mas Feral Kong é mais resistente e conseguiu aguentar um pouco as unhadas, até porque sua pele é um pouco mais resistente à de Gigantopithecus. Porém, o Virpil é inteligente o suficiente para perceber que Feral Kong é um oponente um pouco mais forte que ele, porém ele tem pontos vulneráveis. Um deles sendo, é claro, o seu rosto, que é uma área, assim, que ninguém pensaria em atacar, ninguém além do Virpil. Então ele decide usar seu golpe especial. Sabe, lembrem aquela vez que eu disse que o nome do Virpil em africano significa foguete? Pois é, isso não é à toa. O Virpil tem a habilidade especial de chacoalhar os espinhos da sua cauda, e quando ele faz isso, ele gera um efeito de atrito entre os pelos da cauda dele e os espinhos, fazendo com que os espinhos da cauda dele sejam sobrecarregados de íons. E o que são íons, você me pergunta? É essa merda aqui. E eu tô com preguiça demais para ter que explicar o que significa tudo isso, mas eu vou resumir como uma fonte de energia. Mas essa fonte de energia que se espalha pelos espinhos da cauda do Virpil não são só pela cauda, e sim pelo resto dos espinhos do corpo dele, como se fosse uma corrente elétrica que vai seguindo de acordo com as veias sanguíneas do Virpil, que vai energizando as suas cargas. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que quando ele tá com esses espinhos sobrecarregados, ele pode dar um ataque chicote usando a sua cauda, e qualquer coisa que essa cauda chicote acerte gera um efeito explosivo parecendo fogos de artifício. Por isso veio o seu nome, Foguete Virpil. E dito isso, o Virpil começou a querer usar a sua habilidade especial contra o Feral Kong, na exata região onde ele estava vulnerável. Então o que ele fez? Ele gerou atrito entre os espinhos e a cauda dele, os espinhos começaram a ficar energizados, e então quando ele tinha energia o suficiente, ele deu apenas uma chicotada na cara do Feral Kong, acertando exatamente o seu olho, fazendo com que um monte de fogos de artifício, artificiais... Eu não sei porque que eu falei isso. Mas a chicotada que o Virpil deu acertou diretamente o olho do Feral Kong, gerou aquela explosão de fogos artifícios feita por íons da sua cauda e cegou temporariamente o Feral Kong, dando uma abertura do Virpil derrubar o Feral Kong de uma montanha, porque eles estavam em cima de uma montanha, para deixar isso meio claro. E assim que Feral Kong é derrubado, o Virpil é semi-declarado o novo rei da Ilha da Caveira. Como ele tinha derrotado o Alpha atual, ele passou a ser o novo Alpha da ilha. E a primeira coisa que ele fez foi soltar o seu rugido Alpha. E foi a partir daí que tudo na ilha começou a mudar. A começar que com o efeito em cadeia do seu rugido alfa, outros cercopitecos começaram a aparecer em uma quantidade imensa, tipo, parecem 1000 capangas, como se o Cercopithecus Virpil tivesse um grande exército de outros Cercopithecus menores e uma aparência menos chamativa, como se o Virpil fosse o alfa desses Cercopithecus. E é porque ele realmente era. Ele só estava esperando derrubar o alfa dessa ilha para poder tomar ela para si. O efeito em cadeia foi tão grande que até os humanos perceberam isso. A fauna e flora estava sendo alterada. A Ilha da Caveira estava começando a se transformar numa espécie de apocalipse. Os animais pré-históricos, as criaturas, os kaijus, eles estavam assustados, eles estavam temendo pela própria vida. Alguns correram pela entrada da Terra Oca só para não ter que lidar com o que o Virpil estava fazendo com a Ilha da Caveira. E os humanos só se perguntavam uma coisa: cadê o Feral Kong para ajudar eles nessa situação? Bom, horas mais tarde, eles encontraram o Feral Kong dentro de uma caverna, meio ferido com o que estava acontecendo. Parece que o choque que o Feral Kong recebeu do Virpil bem na cara foi quase fatal. Quer dizer, ele recebeu um monte de fogos de artifício na cara e também foi derrubado de uma montanha, vamos lembrar disso. E isso, bom, feriu um pouco o Feral Kong, deixou ele em uma situação meio crítica. Até porque o Virpil tinha um exército, ou seja, não era só ele que o Feral Kong teria que lidar. Ele teria que lidar com mais uma porrada de outros Virpils. Claro que Enderal foi mandada até onde estava o Feral Kong para tentar acalmar ele, já que os dois têm esse lance de conexão Kaiju e tal. Mas o resto da ilha estava em problemas, porque, bem, o Virpil estava atacando tudo, ele não estava rejeitando nem o povo da Ilha da Caveira, sabe? Os indígenas que moravam lá e tal, ele estava destruindo tudo, destruiu algumas aldeias, algumas tribos restantes, destruiu até a caverna onde o Feral Kong costumava dormir. Era como se o Virpil quisesse dominar tudo mesmo, e o Feral Kong não podia fazer muita coisa, até porque se ele tentasse, ele poderia tomar mais um golpe crítico e o Virpil poderia mandar os outros capangas dele a amassarem o Feral Kong, porque ele tem um exército inteiro ao lado dele. Só que eles perceberam um pequeno detalhe: o Virpil foi o primeiro kaiju a emergir depois do Gigantopithecus, o que pode significar que ele veio da mesma cratera que apareceu quando o Feral Kong encontrou o Gigantopithecus pela primeira vez. Então, meio que na surdina, o Butcher reuniu um pequeno grupo de nativos restantes para investigar aquela caverna, ver se eles encontram alguma coisa útil. E realmente, eles acabaram encontrando. Eles encontraram algumas pinturas rupestres no mural da caverna onde estava o Gigantopithecus. E aquele mural cheio de pinturas rupestres, pinturas antigas, eram feitas pelo próprio Gigantopithecus. Ou seja, era uma mensagem deixada por ele. E aquelas mensagens pareciam muito claras.
O Gigantopithecus não era um kaiju ameaçador que estava ali porque foi aprisionado e tal. Não, o Gigantopithecus era o guardião. Ele era o selador de uma outra caverna subterrânea ainda maior que estava lá, visto que o Gigantopithecus estava guardando o Virpil ali dentro durante séculos, porque ele sabia que o Virpil, o maior objetivo dele era chegar à Ilha da Caveira e dominar tudo com seu exército de outros kaijus primatas. Só que o Gigantopithecus era o guardião, o selador do Virpil nessa caverna. Era ele quem estava impedindo com que o Virpil fosse para a superfície. Porém, com o terremoto, essa passagem foi aberta. E como o Feral Kong atacou o Gigantopithecus junto com Executus, o Gigantopithecus não pôde fazer nada para impedir com que o Virpil voltasse para a superfície, que foi o que aconteceu. Virpil voltou para a superfície, acabou com o Feral Kong e agora está concretizando o que ele mais queria. Ele está dominando a Ilha da Caveira. Então, a solução mais viável era reencontrar o Gigantopithecus para fazer ele lutar novamente para expulsar o Virpil da Ilha da Caveira e voltar para aquela caverna subterrânea. O problema em questão era que o Gigantopithecus tá sumido, tá em qualquer lugar aí que ninguém sabe. E o outro problema é que o Feral Kong tá ferido. Ele não tem nada que possa ajudar ele a derrotar um exército de outros Virpils. E também tá sozinho, porque o Executus voltou para a ilha dele no Canadá. Já que o Executus considera que tudo que acontece na Ilha da Caveira, o Kong tem capacidade de resolver, já que ele é o rei da ilha. Só que o Executus nunca pensou na possibilidade de o Feral Kong precisar de ajuda para enfrentar um exército de outros kaijus primatas, considerando que o líder desses kaijus primatas é a merda de um primata gigante que tem poderes, coisa que parecia impossível há algumas décadas atrás. Então, basicamente está todo mundo ferrado. A única maneira de parar o exército de Cercopithecus é parar o Virpil, mas não dá para parar o Virpil porque estamos numa situação de crise, o Feral Kong tá fraco. Mas, no meio de todo aquele desespero, ainda teve uma pequena esperança. Veja bem, o Butcher lembrou que há uns anos atrás, mais ou menos uns 2, 3 anos mais ou menos, durante a época do Hércules e toda aquela queda de Skytop e tal, o Hércules deixou o machado dele para trás. E o machado dele tem a habilidade de canalizar qualquer fonte de energia, ou seja, qualquer tipo de energia, seja ela mágica, científica, qualquer coisa do tipo, o machado consegue absorver. E bom, já que a habilidade especial do Virpil é controlar íons, uma fonte de energia, o machado também consegue absorver essa fonte de energia, impedindo com que ele não seja atingido pelo poder especial do Virpil e tal, o que dá uma chance para o Feral Kong. Só tem um problema, na verdade 2 problemas. O primeiro, o machado só pode ser levantado por um guerreiro de verdade, que é uma maldição do próprio machado dada por Zeus. Ou seja, Zeus colocou essa maldição no machado, não tem como ela ser tirada, porque ele teria que ir até o Olimpo em outro planeta para Zeus ter que tirar a maldição. E isso não tem condição no momento. Segundo, o machado é mais ou menos do tamanho de uma cama, considerando que o Feral Kong é um bicho de mais de 100 metros atualmente. O machado seria tipo, sei lá, um biscoitinho para ele. Como é que o Feral Kong vai usar um biscoitinho para lutar contra um outro kaiju que também é tão grande quanto ele? E aí veio uma pequena possibilidade. Era uma possibilidade que poderia ser em vão, mas era a única que eles tinham. Eu não sei se vocês lembram, mas caso não tenham lembrado, após a queda da Hydra, a Civ teve que mudar bastante para se adequar às normas do novo mundo. Agora que a sociedade sabe que monstros gigantes existem, eles tiveram que se preparar. Uma dessas formas de mudança e adaptação foi a criação da Fundação Para-Humano. Você lembram disso? Aquela organização onde os para-humanos, ou seja, pessoas com superpoderes, poderiam vigiar, monitorar ou qualquer coisa do tipo, patrulhar qualquer inatividade paranormal que aconteça ao redor do mundo após os eventos de Hydra. Um desses humanos aprimorados, ou para-humanos, para ser mais exato, era o Homem Marimbondo, ou só Marimbondo, depende da localização.
Ele é um super-herói brasileiro cujos poderes se resumem a encolher e aumentar de tamanho e controlar vespas ou marimbondos, qualquer um desses insetos aí. Só que o poder do homem marimbondo não vem dele em si, e sim do seu traje, que é amplamente desenvolvido para dobrar a massa do usuário. Ou seja, é como se fosse um homem-formiga, só que menos desenvolvido, porque esta versão não permite com que ele aumente mais do que a sua estatura atual, ou seja, ele só consegue encolher mesmo. E a tecnologia do seu traje não necessita de uma fonte de energia elétrica ou coisa do tipo, não. A fonte de energia é extraída de um líquido muito específico que tem no traje dele, ou seja, é uma fórmula química que permite com que o traje tenha poderes. Ou seja, é um burla-regra, porque teoricamente não é magia e não é uma fonte de energia assim apoteórica que o machado pode absorver para si. Ou seja, o Butcher teve a ideia de pegar a tecnologia do homem marimbondo, ou pelo menos uma parte dela, e utilizar para aumentar o tamanho do machado do Hércules. Só que tem um grande porém nisso tudo. Não basta só aumentar o machado de tamanho. O Feral Kong precisa ser digno para levantar esse machado. Ele tem que ser, como a descrição fala, um guerreiro de verdade e nobre. Não basta só ele ir lá e tentar levantar o machado, ele tem que merecer isso. E o problema é que ele é teoricamente um monstro gigante ou um animal de escala acima do normal. Não é teoricamente um guerreiro, então será que ele realmente conseguiria levantar o machado? Ou será que seria só... o feitiço seria anulado para ele? De qualquer forma, são tudo teorias especulativas, mas era a única solução no qual eles tinham para enfrentar um exército de Virpios. E bom, contra o tempo, eles primeiramente, a primeira coisa que fizeram foi tentar encontrar os Gigantopithecus, até porque, se de acordo com a descrição das próprias pinturas rupestres que o Gigantopithecus fez, ele é capaz de deter parcialmente o Virpil, ou seja, se ele ficou anos protegendo o Virpil dentro daquela caverna, teoricamente ele é capaz de parar o Virpil também. Então, a ideia é tentar juntar o Feral Kong com o machado e os Gigantopithecus para parar o Virpil, até porque ele tem um exército junto contigo. E só parar o Virpil não é uma missão muito fácil, tem que passar pelo exército primeiro para chegar no Virpil. E o Virpil é todo poderoso, então óbvio que eles vão precisar de auxílio. Então foram se separados dois grupos. O primeiro grupo, que era o grupo do Butcher, foi responsável por coletar o machado e a tecnologia do homem marimbondo para aumentar o machado de tamanho e entregá-lo ao Feral Kong. E o segundo grupo ficou especializado para caçar os Gigantopithecus ao redor da ilha, sem chamar a atenção dos capangas dos Cercopithecus, e achar os Gigantopithecus. Basicamente é isso. A primeira ideia da onde o Gigantopithecus poderia estar é ele ter voltado da caverna de onde ele veio, onde ele estava protegendo e selando o Virpil lá. Só que, quando eles voltaram lá para ler as pinturas rupestres, não encontraram os Gigantopithecus lá, a caverna estava realmente vazia. Então ele não estava lá, o que era uma caverna a menos. A Ilha da Caveira também possui uma grande caverna com o formato de uma caveira, cuja entrada dá direto para a Terra Oca. Os humanos não têm permissão de explorar a Terra Oca. Lá é um local próprio para criaturas místicas, para kaijus, titãs, criaturas pré-históricas e tal. Humanos não são permitidos lá, a entrada de humanos lá é proibida. Então, se o Gigantopithecus tivesse ido para lá, a ideia era o próprio Feral Kong entrar lá para convencer os Gigantopithecus a sair, porque eles não podem entrar lá. Mas, claro, eles ficaram horas e mais horas e mais horas procurando os Gigantopithecus e nada. No meio disso, os Cercopithecus, a mando do Virpil, ficaram dominando boa parte da ilha. Tipo assim, virou um pandemônio aquilo lá. Mas finalmente, eles encontraram o Gigantopithecus. Ele estava à beira de um precipício, pensando na possibilidade de se suicidar. Caso vocês não saibam, alguns kaijus também podem se suicidar, cometer depressão e tal. Eles são criaturas, gente, não são animais irracionais. E o Gigantopithecus ficou anos protegendo aquela caverna para o Virpil não sair. Era o propósito dele.
depois que ele não conseguiu conter o propósito dele, que alguém foi lá e impediu e o Virpio teve que sair, ele não tinha mais um propósito e estava pronto para se mandar de Vasco. Então, fodeu, né? Os humanos tinham que fazer exatamente o que eles tinham que fazer para impedir com que o Virpio dominasse toda a Ilha da Caveira e, quem sabe, sei lá, querer sair da ilha e se espalhar para o resto do mundo. Já que ele tem um exército, não seria muito difícil ele matar o exército também. Mas, graças a Deus, os humanos conseguiram e cumpriram o propósito. Com a tecnologia do Homem Marimbondo, eles realmente conseguiram, e muita ênfase nesse conseguiram, aumentar o tamanho do machado, já que a fórmula do Homem Marimbondo, a tecnologia dele de encolhimento, não era energia pura, e sim uma energia líquida, coisa que o machado não absorve e realmente burla as regras, o que fez com que o machado dobrasse de tamanho. Só que aí é que tá, será que o Feral Kong era realmente digno de levantar o machado? E lá estava ele, o grande primata, olhando para baixo, encarando as rochas à beira do precipício, pensando de quantas formas possíveis aquelas rochas lá embaixo poderiam esmagar seus ossos e matá-lo lentamente. Ele estava prestes a se jogar até que ele sente uma grande força que impede ele de fazer isso, e quando olha para trás, ele encontra o Feral Kong, que em linguagem de Kaiju estava dizendo para ele não pular, e que ele tinha muito propósito além disso. Coisa que ele não concordava muito não. Feral Kong dizia, claro, que ele tinha outros propósitos além daquele, que se ele quisesse, ele simplesmente poderia não pular dali e poderia ajudá-lo a derrotar o Virpio. Mas o Gigantopithecus tinha outros planos. Ele já tinha admitido que a vida dele tinha sido desperdiçada, que ele estava há anos tentando impedir uma coisa que, no final das contas, aconteceu, e que agora ele não tem mais propósito. A vida dele simplesmente foi jogada fora e que ele só queria dar um fim naquilo. Mas o macacão simplesmente não poderia permitir com que ele pulasse daquele penhasco enorme e se esborrachasse todo no chão, quebrando seus ossos, morrendo lentamente. Isso seria como se fosse ver uma vida inocente sendo tirada injustamente. E aquilo não era as diretrizes do Feral Kong, ele não ia permitir aquilo, até porque Feral Kong já esteve naquele lugar. Milhares de anos atrás, após perder seus pais em um acidente brutal envolvendo um monstro assassino, Feral Kong estava sozinho no mundo, indicando que ele não teria nenhuma salvação, ele seria facilmente predado, ele possivelmente poderia ser morto por literalmente qualquer coisa. Ele estava podendo desistir daquele estado, mesmo estando sozinho, ele não tinha condições favoráveis de sobrevivência, e claro, ele também queria desistir. Mas tudo isso mudou no dia em que ele conheceu Exércutos, um outro kaiju filhote que era frágil, que também tinha perdido os pais de maneira brutal e que estava sozinho no mundo. Então, num ato de honestidade e bondade, ele só decide proteger o Exércutos. Ele estende a mão para ele e os dois começam a viver uma vida juntos. Claro que a princípio eles não se gostavam, mas aprenderam a lidar um com o outro e a se protegerem. Hoje em dia, eles cresceram, eles são adultos, eles têm condições de se proteger e, é claro, eles são irmãos, se tratam como irmãos e têm espíritos de irmãos correndo sobre suas veias. Se tornaram grandiosos guerreiros, e tudo isso porque o Feral Kong estendeu a mão para um filhote solitário, uma alma desempenada. E agora, nesse exato momento, ele estava refazendo isso, só que com os Gigantopithecus. Ele estava estendendo a mão para ele. Ele estava mostrando sua bondade. Ele queria tirar o Gigantopithecus daquela deprê, daquela situação horrorosa e mostrar que a vida é muito mais do que só seguir um propósito. E Gigantopithecus entendeu isso. Ele lembrou por que ele estava fazendo aquilo desde o início. Ele não estava protegendo o mundo dos Cercopithecus dentro daquela caverna. Ele tinha uma família. Ele tinha uma fêmea com uma filhote que ele queria proteger mais do que tudo. E por isso ele se sacrificou para prender os Cercopithecus dentro daquela caverna e ficar lá durante anos, garantindo com que aquele bastardo não saísse da caverna. Durante anos ele ficou lá sem sair por nada. Ele perdeu a morte de sua filha, de sua amada, ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele continuou firme sobre sua palavra, porque ele sabia
que não era uma questão de dever, era uma questão de honra. E nesse momento, a honra maior era não desistir, era a esperança, era seguir em frente com os seus objetivos, não importa o que a vida faça. E agora, outro objetivo que eles tinham é impedir um massacre na Ilha da Caveira. Nas próximas horas que se seguiram, Feral Kong e Gigantopithecus se aliaram para derrotar o Virpil, mas eles precisavam ter uma ideia estratégica do que precisavam lidar dessa batalha. Então, é claro, eles foram atrás do Virpil para entender o que ele realmente queria fazer na ilha. E o que eles viram, bem, só posso descrever com uma coisa, uma única cena. What a wonderful day! Are we thankful for words of Caesar? Do we bend our heads? Say his words! Say his words! What a wonderful day! Fly around the world, ready to the game. Push to a frame, I ain't gon' change. Pois é. Virpil queria expandir seus domínios além da Ilha da Caveira. Primeiro, ele iria destruir tudo dessa ilha. Depois, iria atrás do resto do mundo para destruir tudo. E quando não sobrasse nada, ele iria dominar absolutamente o planeta inteiro. Assim como o Hydra, mas de um jeito muito pior. E agora, cabia a Feral Kong e Gigantopithecus para impedir que isso acontecesse. E o plano era meio simples. Primeiro, eles teriam que passar pelo exército de Cercopithecus. Afinal, eles não têm muita força física e não têm os mesmos poderes que o Virpil. Eles só contam pela quantidade. Então, para derrubar eles seria meio que fácil, mas quando chegasse no Virpil, aí sim seria complicado. Mas como eles estavam em dois, possivelmente eles conseguiriam dividir a quantidade de lacaios, ou seja, dividir a quantidade de quantos tentar matar ou bater só até chegar no Virpil. Mas obviamente eles precisavam meio que bolar estrategicamente, porque como todos eles estavam dirigidos exatamente focados no Virpil naquele momento, eles tinham que esperar uma chance. E a chance que isso aconteceu seria de noite. Durante a noite, Virpil estava separado dos outros, basicamente um ponto isolado, enquanto todos os outros Cercopithecus estavam espalhados ao redor dele. Mas, obviamente, nem todos eles estavam perto dele ou no mesmo lugar. E essa era a chance perfeita. Tudo que eles tinham que fazer é chegar lentamente até o Virpil sem chamar muita atenção. Só que, claro, isso não funcionou. Afinal, eles foram avistados por um dos Cercopithecus. E é claro, a partir do momento que um viu eles, todos os outros começaram a chegar perto e aos montes. E então, é claro, só tinha uma coisa a se fazer. Uma luta frenética começou a acontecer naqueles campos. Os Cercopithecus vinham ao monte para atacar aqueles dois primatas gigantes, mas é claro, eles eram imponentes, eles eram implacáveis, eles eram quase invencíveis, mas mesmo assim, eles lutaram um por um. Claro que teve momentos onde um dos dois quase perde a vida, mas é claro, o outro sempre estava lá para ajudar, mostrando que eles agora eram um time. E no ápice da batalha, Feral Kong consegue mostrar o quanto digno ele é. Ele ergue o machado de Hércules, provando que sim, não importa se você é um kaiju, não importa se você é uma besta, se você é digno, você poderá erguer o machado, e então terá a motivação certa para lutar por algo justo. Surpreendentemente, o machado de Hércules foi realmente útil para o Feral Kong nesse confronto, porque ele deu um buff a mais para o Feral Kong, um buff que ele precisava, porque enquanto o Gigantopithecus normalmente derrubava entre 50 a 100, o Feral Kong com aquele machado ele derrubava de 250 a 600, isso com uma machadada, ou seja, aquele machado não é brincadeira, meu amigo, e isso porque ele está usando pela primeira vez. Eu acho que aquela deve ter sido a primeira vez na vida em que o Virpil sentiu medo de alguma coisa.
porque o quanto aqueles dois kaijus primatas estavam brigando e massacrando seu exército não era brincadeira. O Virpil ficou com medo, ele começou a recuar, ele deixou os seus pobres lacaios morrerem para aqueles dois enquanto fugia, porque ele estava com tanto medo de morrer que ele não tinha coragem de ir lá enfrentar eles. Mas numa briga, obviamente, não é assim que funciona e o Feral Kong foi atrás dele. E cara, foi uma perseguição meio que insana, porque o Virpil tava desesperado, enquanto o Feral Kong já tava no papo, cara. Ele podia simplesmente matar o Virpil do jeito que ele quisesse. E outra, o Virpil ficava mandando os capangas dele tentarem, sei lá, dar um jeito de parar o Feral Kong durante a perseguição. Ele ficava frenético, assim, impedindo o Feral Kong de encostar nele, mas não, com aquele machado não dá. Inclusive, o Virpil tenta novamente usar aquele ataque de foguete. Ele chacoalha os espinhos da cauda, os espinhos ficam canalizados e quando ele vai dar a chicotada no rosto do Feral Kong, não dá, porque o machado bloqueia o ataque de cauda do Virpil e absorve os íons do corpo do Virpil. E aí, meu amigo, o machado começa a brilhar, o Feral Kong começa a sentir a força do Virpil acumulada inteira dentro daquele machado. E aí o Feral Kong só dá uma machadada no Virpil. E quando ele faz isso, mano, o Virpil voa pra longe com o impacto do próprio poder. Pra quem não entendeu, vou dar uma rápida aulinha. O machado do Hércules, sim, tem como habilidade principal absorver qualquer tipo de fonte de energia, seja ela mágica ou não. Só que o machado também tem uma habilidade. Quando ele estiver totalmente absorvido e bater em alguma coisa, ele vai repelir a fonte de energia que ele absorveu. É como se ele pudesse reconstituir e devolver o golpe do próprio inimigo nele mesmo, sendo essas uma das habilidades mais roubadas desse machado. E era essa habilidade que o Feral Kong estava usando contra o Virpil, ou seja, voltou pra você, amigo. E então a luta ficou nivelada, com o Virpil tentando atacar o Feral Kong e com o machado o Feral Kong revida em Virpil, chegando ao ponto em que Virpil fica gravemente ferido. E é claro, ele suplica pela própria vida. Em paralelo a isso, o Gigantopithecus estava dando uma surra nos Cercopithecus, quer dizer, até alguns deles começarem a aparecer demais. Só que da colina, o Feral Kong aparece arrastando o Virpil pela cauda e quando ele puxa ele obriga todos os seus capangas a se recuarem e voltarem para a Terra Oca e nunca mais voltarem para a Ilha da Caveira, o que Virpil não aceitou muito bem inicialmente. Mas aí Feral Kong só precisou mostrar o machado mais uma vez e ameaçá-lo com ódio nos olhos, e aí Virpil realmente viu quem é que manda no pedaço. E então, usando seu rugido alfa, ele mandou todos os outros Cercopithecus, ou os que restaram, mandou eles voltarem para a Terra Oca e fugiu de medo com todos eles, fazendo com que novamente Feral Kong mostrasse quem é o verdadeiro rei da Ilha da Caveira. Dois dias depois, o Gigantopithecus concluía sua estadia na Ilha da Caveira. Ele tinha ficado para ajudar o Feral Kong a restaurar o que os Cercopithecus tinham destruído, tinham matado e tal. Tava lá o Gigantopithecus ajudando o Feral Kong a restabelecer a ordem na casa. Só que, depois desses 2 dias, o Gigantopithecus percebeu que não podia ficar na Ilha da Caveira, porque aquele não era o local exato dele. Ele tinha que ficar com outros de sua espécie, procurar um outro propósito. Quem sabe? Às vezes ele se tromba com um Virpil no meio do caminho e decide impedir com que ele tente sair da Ilha da Caveira. Sei lá, ele só quis voltar para a Terra Oca e encontrar o seu novo propósito. Feral Kong, obviamente, não o impediu, porque sabia que Gigantopithecus estaria saudável e pronto para lutar mais uma vez em algum futuro distante. Mas, em paralelo a isso, alguns agentes da CIV estavam ajudando os nativos sobreviventes que viviam na Ilha da Caveira. Como os Cercopithecus atacaram sua tribo, muitos acabaram falecendo e os sobreviventes ficaram feridos, então a CIV foi lá para ajudá-los. Foi quando a Cynthia, perto dos escombros, acabou encontrando uma bebezinha nativa.
Os pais dela tinham sido mortos durante o ataque e, como os nativos acreditam que família é só sangue e nada mais, eles não têm essa crença de adotar uma criança, a Cynthia ficou com dó dela e não quis simplesmente largar ela ali. Então, com o consentimento do Butcher e do John, ela decide cuidar daquela criança como se fosse sua filha. Até porque, como mencionado antes, o John, misturado com a fonte da juventude eterna com um pouco da radiação do exército infernal, não pode engravidar, ele virou infértil. E como ele não pode mais dar filhos tanto para ele quanto para Cynthia, eles resolveram que iriam adotar aquela criança, porque eles queriam dar um pouco de esperança a ela. E é claro que eles teriam a Civ do seu lado, afinal de contas, família é mais importante do que tudo. E a partir de agora, essa família da Civ acabou de ganhar mais um integrante.